Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre apometria e mediunidade, tá? É um assunto bem batido, mas existem algumas coisas que as pessoas que trabalham na parte espiritual, elas ainda têm algumas dificuldades de compreender, né? Coisas que a gente considera básicas, né? Mas no dia a dia as pessoas acabam se esquecendo, né? Não dos conceitos, mas na prática, né? Então, a primeira coisa que a gente presta atenção em relação à mediunidade, né, é que algumas pessoas elas têm a sensação de que a mediunidade nos torna pessoas especiais, né? Eles acham que isso é uma coisa diferente. Ah, eu sou médium, eu tenho sensibilidade, tenho audição, tenho clarividência, tenho uma série de coisas. E algumas pessoas consideram isso uma coisa especial, que fazem delas pessoas especiais. Não é por aí, tá? A gente que está há muito tempo no trabalho mediúnico, a gente sabe que a mediunidade não é isso, né? Então, todo mundo tem essa parte mediúnica, todo mundo tem a intuição, que é a mediunidade que 100% da população tem, né? E as pessoas não sabem utilizar da forma correta, né? Então, as pessoas não param para escutar o que elas estão sentindo, o que elas estão percebendo, né? E elas acabam desconsiderando, né? Então, hoje em dia, as pessoas batem muito nessa questão de mediunidade, sensitividade, né? E não é muito por aí, né? Então, o que acontece? Na parte mediúnica, inclusive nos trabalhos, né? Tanto aqui da Luz e Vida, como de outros locais, a gente percebe que as pessoas, né, elas não têm a real noção do que é ser médium, né? Então, primeiro momento, uma coisa que eu percebi ao longo dos anos, né? Por que nós temos mediunidade, né? Por que a gente vem com essas características de ter uma sensibilidade maior que as outras pessoas? Porque isso que é ter mediunidade, né? Eu percebo coisas, eu sinto, o meu ambiente é diferente. Por que eu sou diferente das outras pessoas, né? Eu sinto mais forte as coisas, né? A parte energética. Então, as pessoas o espiritismo, principalmente a parte do Kardec, sempre bateu muito na questão de que nós temos mediunidade, dá a sensação que é uma questão punitiva, né? Ah, então tá, eu tô lá no plano espiritual, né? E eu me comprometo a vir como médium para ir resolvendo de uma forma mais rápida as minhas dificuldades, o meu karma, né? Mas, com o passar do tempo, a gente vai trabalhando e a gente percebe que não é muito por aí, não, né? Então, assim, como a gente trabalha com um grupo há muitos anos, né? A gente vê o seguinte, o que a gente sente? Por que eu venho como médium, né? Por que eu tenho que trabalhar? Porque, na verdade, eu vim ao longo das minhas vidas, né? E quem trabalha com mediunidade é reencarnacionista. A gente vem com muitas coisas não resolvidas do nosso passado, né? Então, vamos supor que a gente está, na verdade, nós estamos, né? Há milênios reencarnando, né? E toda encarnação que a gente vem vindo, a gente não resolve várias questões, né? E a gente deixa essas questões aberta, pendente, com as pessoas e com a gente mesmo, tá? Essa pendência, ela vai se repetindo, que é o que a gente chama de repetição de padrão, repetição de crença, e a gente, cada encarnação que a gente volta, a nossa tendência é não resolver as mesmas questões. Então, se eu tenho dificuldade com a minha família, se eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas, se eu sou um espírito muito violento, se eu sou um espírito muito arrogante, muito orgulhoso, não importa a questão. O que eu vou fazendo ao longo dos milênios? Se eu não vou me conscientizando, eu vou repetindo. E quando eu vou repetindo, significa que eu não fiz o meu dever de casa adequadamente. Até que chega um momento na nossa evolução, que é esse momento nosso, que eles falam, né? Muitos falam, é momento de mudança planetária, né? Que nós vamos para um planeta de regeneração.
Muitos estão otimistas achando que a gente vai muito rápido, eu não tenho esse otimismo todo. Mas o que acontece? Chega numa determinada encarnação nossa que o nosso espírito ele desperta, ele fica consciente, tá? E o que significa? Que a gente está cansado de repetir os mesmos padrões de conduta, né? E de não resolver as questões que a gente vem para resolver. E daí a gente pede, olha, posso ir com um pouco mais de sensibilidade? Posso perceber coisas que as outras pessoas lá vão ter mais dificuldade para perceber? Por que eu peço isso? O kardecismo dizia para a gente assim, porque você é um espírito devedor, né? Você deve tanto, você é tão malvado, você é tão imperfeito, que você vai para resgatar. Eu não gosto muito dessa abordagem, eu prefiro a abordagem da conscientização, tá? Então, por que a gente está aqui dentro de um trabalho espiritual? Primeiro, no meu ponto de vista, para a gente colocar a nossa casa, o nosso templo, a nossa mente, o nosso agregado espiritual em ordem. Nessa vida, a gente tem essa vida para colocar uma bagunça de milênios em ordem. Fora que nós estamos ascensionando no padrão de vibração, e é o que está tornando tudo mais complicado. Nós estamos surtando literalmente, tá? Por quê? Porque nós somos obrigados a fazer uma mudança que nós temos uma dificuldade, né? Uma resistência para fazer em pouco tempo. Porque o que são 100 anos para você fazer uma mudança milenar, que você não fez em milênios? Você deixou a sua casa bagunçada durante milênios. Daí você chega e fala assim, né? Agora você vai ter que colocar a sua casa em ordem, tá? E a maior dificuldade, o maior desafio, não é o seu relacionamento com os outros, como a gente pensa, né? Nossa, eu tenho que ser caridoso, eu tenho que ser bondoso, eu tenho que fazer tudo pela minha família. Nossa, eu tenho que ser exemplo. Não, o nosso maior desafio é a gente se resolver com a gente. Quem é bem resolvido consigo mesmo? Quem é? Tá? Então, esse é o nosso maior desafio. Tá? Então, a gente está tendo depressão, surto de pânico, tá? A gente está pirando literalmente porque a gente tem que fazer um dever de casa que a gente não fez lá atrás e tem que fazer agora. É obrigado a fazer? Não. Mas se a gente não fizer, a gente surta, não tem mais escolha. Ou eu acompanho essa vibração que está aumentando e que eu não entendo, tá? Ou eu vou ter que tentar viver numa vibração que não existe mais. Daí falam, nossa, mas não existe? A vibração não está baixa? Está para algumas pessoas, mas para a Terra já é um outro padrão de vibração, porque está indo para esse período de como é? Regeneração. Isso aí, de regeneração, tá? Então, acho que essa é a primeira parte, né, que o médium tem que entender. Eu vejo muitas pessoas resistentes com o trabalho mediúnico, tá? E o trabalho mediúnico é o maior benefício que ela pode fazer para ela. Tirem tudo isso que falaram para vocês a respeito de caridade para o outro, sabe? Aqui ninguém é espírito bonzinho, sabe? Ninguém, eu tô aqui para fazer caridade para o meu próximo porque eu sou bom. Não, eu estou aqui para me trabalhar, para me ajudar e para eu aprender um pouco a como ser melhor para o outro, mas principalmente, como é que eu vou ser melhor para mim, tá? Porque eu falo para vocês assim, pessoalmente, tá? Na minha experiência, a Daniela, essa encarnação para mim tem sido muito desafiadora e eu tenho surtado, tá? Literalmente, com depressão, com pânico, com um monte de crise existencialista, tá? Com muitas coisas mal resolvidas na minha vida pessoal, mas principalmente na minha vida espiritual. Porque quando a gente para a gente se olhar e falar quem nós somos, o que nós realmente queremos, né? A nossa alma e não a nossa personalidade, que é uma coisa
completamente diferente, tá, gente? A gente não executa, tá? A gente ainda não tem aquela... Eu queria falar um palavrão aqui, mas não pode. A gente não tem aquela gana de se assumir como espírito. A gente fica preso no ego, na personalidade, o que o outro vai pensar, sabe? E a gente não faz o que a nossa alma quer fazer. E a humanidade está numa fase, está todo mundo assim, porque nós temos sido uma mentira. Não para os outros, para nós, tá? E eu falo assim de experiência, quantas mentiras eu me percebo contando para mim? Quantas? Né? Não é mentira para o outro, mentira para mim. Daí de repente eu olho e falo, Daniela, esquece, tudo que você montou aí para você, o seu ego montou, esquece, mentira, ele estava te dando um nó, tá? Daí você chora, você sofre, e você faz um monte de coisas para você admitir que não é isso, que é maior, é mais profundo, tá? E a gente não sabe lidar ainda com essas emoções, tá? Nós somos espíritos muito inteligentes, o nosso mental é muito bom, mas o nosso emocional é defasado, tá? Quem falar que tem um emocional equilibrado, bem trabalhado, resolvido, não é o nosso estágio de humanidade ainda, né? E não adianta, gente, a gente falar palavras bonitas, porque eu vejo muita gente falando palavras muito bonitas, ai, meu irmão, né? Coisas muito legais, mas aquilo não é uma verdade. Então a gente tem que tomar cuidado. O que a gente fala de bonito, nem sempre é o que a gente é, tá? Porque todo mundo é bom até que mexa com ele. Eu sou dessa opinião, tá? Então, a bondade é uma coisa muito desafiadora. Eu ia falar difícil, né? Mas desafiadora. Nós temos coisas muito positivas em nós? Nós temos, sim, tá? Não é só sombras, não. Mas a gente tem que ser mais autêntico com a gente. A gente não tem sido. A humanidade, ela não tem sido. O ser humano, ele não tem sido autêntico com ele. Ele foge. Ele foge para um monte de coisa. Ele foge para a Netflix da vida, ele foge para as compras, ele foge para uma série de coisas, para a droga, para o álcool, para qualquer coisa, para ele não se encarar, tá? Então, o primeiro ponto é esse. A pessoa tem que saber por que ela está dentro de um trabalho mediúnico. Eu estou no trabalho mediúnico porque eu estou aqui para servir o próximo. Esquece, gente. Está equivocado esse pensamento, tá? Eu estou aqui no primeiro momento para me servir, para me melhorar como pessoa. Eu sei que vai ser difícil, não é 6 meses, não é 1 ano, é 20, é 30, é mais. E você vai ver muitas coisas em você ainda que você vai levar um susto, tá? E assim, qual que é o positivo? Você está aprendendo com a experiência do outro. O assistido que vem, ele é o seu espelho. Aquele que te irrita, aquele que às vezes você não tem paciência, que você não compreende a problemática, ele é o seu espelho. E por isso que a gente tem que ter amorosidade dentro do trabalho mediúnico, tá? Porque o outro ele está trazendo para nós questões para serem trabalhadas. E nós que mexemos com a apometria, nós sabemos disso mais profundamente, tá? Então só para a gente desmistificar um pouco isso, porque a gente vem de uma crença milenar, que é a cristã, né, da qual nós fazemos parte, eu também faço, que bate muito na punição. Então, nós nos consideramos pecadores, o Espiritismo mudou isso, nós somos imperfeitos, mas é a mesma coisa. Nós não vamos para o inferno, nós vamos para o umbral. Então, só mudaram algumas coisinhas, mas o sistema de punição, ele continua aí. E é isso que a gente tem que fazer nessa nova era, né? Nessa nova era que vai transmutar os nossos karmas, é mudar as nossas concepções. Nós não estamos aqui porque nós somos maus, mas porque nós queremos ser hoje espíritos conscientes. E a consciência mexe, ela dói, ela é pra gente corajoso, não é pra gente preguiçoso. Porque se você quer se transformar em alguém consciente, você não vai ficar no mesmo lugar. Cada hora você vai estar agindo de uma forma, tá? E assim, aqui eu não noto isso no trabalho de segunda, né? Porque a gente mexe muito com a realidade. Mas assim, alguns médios, eles ficam um pouco deslumbrados
com algumas percepções que eles têm. Então, nossa, como que a entidade que me acompanha é um mago? Né? Ah, é um celta, é uma bruxa, é um, sabe? Ou é um preto velho, não importa qual linha que seja. E isso não é importante, tá? Isso não é importante, porque o importante é você estar trabalhando, tá? Então, em termos de mediunidade, mais ou menos é o que a gente queria passar. Se vocês quiserem falar alguma coisa... Eu só fazer uma pergunta. A gente, como nesse estágio então, de evolução que a gente pediu para receber essa sensibilidade maior, então quer dizer que a gente pode se considerar privilegiado, que a gente já está mais próximo do entendimento? Tipo, agora que a gente já conseguiu ter uma sensibilidade, estamos nesse grupo, então agora estamos próximos de... Não, porque... Nossa, eu amaria se fosse assim, né? Eu gostaria muito de ascender. Não, para dizer que como a gente daqui tá uns 10 mil anos... Como a gente está muito consciente, a gente está muito a par de todos os nossos erros. Porque tem muita gente que anda por aí e não está nem aí. A consciência, ela traz uma responsabilidade muito maior. Então, eu acredito assim, a gente vai ser... Não vou falar mais cobrado, não, porque eu também não acredito muito nisso. Quem vai se cobrar, quem se cobra somos nós, tá? Então, tipo, você vai ser cobrada. Por quê? Pelo meu mentor? Pelos meus amigos espirituais? Desculpa, eu também não acredito nisso, tá? Porque amigo não te cobra. E os nossos mentores são os nossos amigos, são a nossa família espiritual. Então, eles não vão chegar para mim e falar, Daniela, olha só o que você fez, não sei o quê, entendeu? Eles vão falar de uma outra forma, podem dar dura na gente e tal, mas não. E isso que você está me falando é uma questão meio de ego também, tá? Então, por exemplo, nós estamos tendo uma oportunidade porque nós somos espíritos mais velhos. Nós não somos melhores. Podem ter espíritos que não sejam tão velhos, mas que têm um coração que a gente não conseguiu ter em milênios. Tá? Então, assim, às vezes a gente fica, nossa, nós temos um conhecimento, nós temos uma consciência, tá. Mas a sua consciência faz você ser verdadeiramente bom para você e para o outro? O seu conhecimento que você tem, toda essa nossa bagagem, né? Não só espírita não, porque hoje aqui na casa nós não somos só espíritas, né? Então vem a teosofia, vem várias linhas espirituais, a linha oriental, que é muito forte. Mas ela faz, esse conhecimento tem feito de nós realmente, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com a nossa família, pessoas melhores de verdade? Porque sem isso ninguém acende. É com a bondade mesmo que você acende. E a bondade, ela não é uma coisa fácil. As pessoas falam tanto da bondade, né? Nossa, fulano é bom. Será? Você convive com ele? Todo mundo é bom. Eu te vejo uma vez por semana. Nossa, a Dani é show de bola. Vem começar comigo para você ver se eu sou legal. É outra coisa, entendeu? Então, a bondade é uma coisa muito profunda. As pessoas, é igual ao amor. Nossa, todo mundo ama todo mundo. Nossa, que humanidade linda, hein? Todo mundo ama todo mundo. Não é assim. Então, a gente tem que, sabe, vamos cair para a realidade. E não é falar que nós somos, nossa, não sou legal. Nós somos bons, nós somos legais, nós somos inteligentíssimos. Mas nós temos trabalhado muito nos últimos milênios o nosso mental. O nosso emocional não tem sido trabalhado na mesma proporção que o nosso mental. Inclusive, se vocês perceberem, essas técnicas novas que são utilizadas de despolarização, barra de axis, bem e outras técnicas, o resultado delas é muito bom, mas ele é imediato em coisas físicas. Resultados de problemas físicos. Quando chega no problema emocional, funciona sim, mas leva um certo tempo. No emocional, não é assim, né? Tipo, nossa, eu tenho um bloqueio e de repente apliquei uma técnica, olha, saí da técnica ali, gente, sou outra pessoa. Ainda não. Por quê? A nossa dificuldade é o nosso emocional, não adianta, tá? Então, assim, a gente não sabe trabalhar com ele ainda. A gente não sabe nem se relacionar com a gente. A gente é cheio de bloqueios, de traumas, de frustrações, recalques. Nós somos extremamente recalcados.
tudo que eu falo do outro sou eu. Tudo. É muito chato. Sábado eu fui numa consulta. Vamos sair bem. Vocês vão sair super 10, nossa, super feliz, com uma autoestima maravilhosa. Quando eu fui sábado numa consulta, aí a terapeuta, que ela faz um trabalho muito legal, com pintura mediúnica, mas a terapeuta começou a conversar comigo, né? Ela acabou comigo. E daí eu comecei a falar para ela, nossa, porque eu sou isso. Você é mesmo, né? Tal, que bom, você percebeu, você está falando que você é isso tudo. Daí eu falei, agora, o que eu faço com isso, né? Que é muita coisa para resolver, coisa muito forte, né? Tipo, como que você resolve o orgulho? Como que você resolve a arrogância? Como que você resolve uma série de coisas em você? Né? Não é um trabalho de, vou passar por uma técnica linda, vou sair humilde. Daí eu virei para ela e falei assim, olha, a humildade é uma coisa que nunca me chamou muita atenção. Eu falei, olha, eu não tenho. Olá, tudo bom, Gabriela? Seja bem-vinda. Eu falei assim, a humildade não é uma coisa que, sabe, chama a minha alma, toca a minha alma. Realmente, né? Então, tem coisas. Daí ela falou para mim, é porque você acha que ser humilde é ser fraco, né? Então, assim, e humildade é você também saber pedir ajuda. Quando você pede ajuda, você está sendo humilde, você está falando que você não tem condições de suportar aquilo, entendeu? Qual a ponte da mediunidade com a apometria, tá? Que a apometria, vou falar rapidamente o que é a apometria, a maior parte de vocês que está aqui sabe. A apometria hoje ela é considerada uma técnica terapêutica e ela mexe com todo o nosso agregado espiritual, ela mexe com os nossos corpos, ela trabalha os nossos chakras, mexe com muita questão de passado, bolsões de passado, tá? A gente não tem ideia dos bolsões de passado que a gente tem por aí, tá? Mas uma coisa que eu acho que é a mais importante hoje da apometria, a mais importante nesse período de conscientização, é o trabalho das personalidades, tá? O que são personalidades, né? Personalidade, assim, eu sou a Daniela hoje, tá? Essa é a minha personalidade dominante, né? Super, tá? Então, a minha personalidade de hoje. Ela é o meu eu sou? Ela é o meu espírito? Ela é a minha luz divina? Não. Ela é uma manifestação, tá? Então, ela é a responsável hoje, ela foi sendo criada, né? Por quem? Pelo ambiente familiar, onde eu vim, com os meus pais, com a genética, que eles também me deram, que influencia, ambiente social, as pessoas com as quais eu fui me relacionando, com fatores muito importantes na infância, né? Que a infância ela determina, assim, é crucial para a nossa personalidade atual, né? Então é a personalidade que eu tenho hoje. Graças a Deus, uma personalidade que foi melhorando muito ao longo dos anos, isso não é arrogância, tá? E eu fico feliz com os resultados do trabalho mediúnico, né? E do trabalho espiritual e de conscientização, de trabalho terapêutico, que fizeram para mim um grande bem nos últimos 20 anos, tá? 25. Aí você fala, nossa, 25? Gente, não tem nada rápido, né? Falar para você que, nossa, eu vou transformar esse espírito violento, esse espírito orgulhoso, esse espírito que já foi uma série de coisas e que tem sim os seus lados positivos, o espírito corajoso, vai, né? Mas, vamos dizer assim, 25 anos, eu tenho gostado das melhorias. É o que eu quero ainda? Não, falta muito, gente, falta muito. Tá? Mas se você pega você há 25 anos atrás, como é que você está? Tirando os novinhos da vida, como é que você está? Né? Você gosta? Você está gostando do que você tem feito para você? Né? Você tem gostado do resultado? Então, é uma maneira de você estar se avaliando. E essa personalidade atual, ela é influenciada por outras personalidades. Tá? Então, cada existência nós temos uma personalidade, tá? E antes nós não sabíamos disso.
tá? Então, hoje, tudo que falavam pra gente a respeito de problemas obsessivos, hoje a gente fala, será que não são auto-obsessões? Tá? Então, as auto-obsessões hoje, elas são muito mais fortes do que os problemas externos. Então, quando falam, a saída é para dentro, né? Vamos nos conhecer, tem muito a ver com isso, tá? O que afeta a gente hoje não é o mago negro, né? Não são os trabalhos de magia, tá? Existem isso, gente? Existe, mas 10, 15% dos casos. Não é utópico. E tem gente que tá nessa pegada ainda. Quer que a gente fale para ela que a problemática da vida atual dela é porque fizeram trabalhos de magia para ela, mas não é, tá? Então, o que acontece? Quem eu fui? Eu já fui o João, eu já fui o Pedro, eu já fui a Clara, eu já fui e fui mudando. E a gente vai mudando de sexo, gente. A gente não pode ter esses preconceitos. Hoje eu sou uma mulher, amanhã eu tenho certeza que eu vou ser um homem. Eu já fui um homem, entendeu? Já fui mulher e tal. Então, o que acontece? Quem eu fui afeta quem eu sou. Então, por exemplo, hoje eu sou um espírito que quero me transformar. A Daniela, ela quer ser um espírito consciente. Mas tem uma personalidade minha que foi lá atrás, porra louca, que fala, pra que você quer essa vida? Eu quero aquela vida de zoeira mesmo. Sai, vai se divertir. Nada contra a diversão, né? Mas vai para os excessos da vida, igual eu fiz, né? Que eu sou um espírito de muitos excessos e vim para essa encarnação para ter um controle em todos os setores da minha vida. Então, assim, vai e vem aquelas vozezinhas na gente falar, mas que vontade de fazer aquilo, eu tô nessa vida chata, nessa vida cheia de responsabilidades comigo, com os outros. Eu quero ser livre, né? E qual que é o papel? Por que eles interferem? Porque eles não aceitam essa nossa transformação. E eles não estão conscientes ainda. Então, eles precisam, né? Nós, tá? A gente precisa fazer um trabalho dentro da apometria para conseguir fazer com que essas personalidades elas vão se harmonizando com o nosso agregado. Então, hoje, gente, o que mais é forte na apometria é o trabalho de psiquismo, tá? Que é o mais importante. Todos os outros são importantes também, mas esse é o fundamental porque esse mexe com aquilo que a gente é, tá? Com aquilo que a gente é por dentro, tá? E a gente precisa fazer esse trabalho. O que a gente tem percebido num estudo que o Thiago tem feito aqui, junto com a Silene, dentro da mesa radiônica, usando a apometria, que é muito interessante, tá, gente? Que, por exemplo, quando a gente vai se tratando ao longo dos anos, igual eu tenho me tratado, muitos médiuns têm se tratado, nós estamos muitos anos juntos fazendo esse tratamento, nós temos, em média, 15 personalidades atuando com a personalidade atual. Você fala, nossa, mesmo se tratando, tem 15 personalidades diferentes me influenciando? Tem, tá? Nos casos de esquizofrenia, que a gente foi uma resposta muito legal pra gente, tem cerca de 45 personalidades. Então, daí pergunta assim, por que a pessoa tem danos, emocionais, aparece a esquizofrenia, a bipolaridade, essas coisas, né? Que a gente não entende muito por que está ocorrendo. Interferências de muitas personalidades. Então, como que a personalidade atual, a dominante, ela vai se afirmar se tem tanta interferência das outras? Chega um ponto que você não sabe quem você é e você se perde completamente de você mesmo, tá? Então, o que a gente indica para as pessoas, né? Venham, quem tiver interesse, por um trabalho apométrico, que faz, a apometria, ela faz um geral na pessoa. Mas hoje, principalmente, ela é um trabalho de conscientização, tá? Então, assim, não existe dentro de qualquer lugar sério, independente de ligação religiosa, hoje a gente não pode falar que a responsabilidade não está com a pessoa. Porque está, de tudo. Inclusive daquilo que a gente sofre hoje, tá? Então, por exemplo, eu
vim com um problema nessa encarnação que eu tive falta de oxigênio na hora do parto, me deu uma anóxia e todo o meu lado direito do corpo é lesionado. Tá, eu nunca pesquisei isso, mas se eu pesquisar, vai ter uma resposta do porquê eu vim assim, né? Por que determinadas coisas estão acontecendo comigo, tá? Então a gente tem que dar esse olhar. Não é falar que tudo é vidas passadas também não, tá, gente? Muita coisa é de vida presente. Mas existem coisas que a gente não consegue resposta e que a gente não contribuiu, no meu caso, por exemplo. Eu fiz alguma coisa, bebezinho, para ter? Não. Então tá lá, veio. Já, olha, você vai passar por isso, talvez para me conter, para ser uma vida mais contida. Tipo, ó, você é da baderna, você gosta da zoeira, nessa encarnação, vamos conter você um pouco? E vamos conter você, começando a partir do seu corpo. Tem como melhorar? Tem. Hoje existem técnicas muito boas que mexem muito com o nosso corpo físico e com o nosso emocional por consequência, tá? Mas a gente tem que estar disposto. E mesmo quando as pessoas chegam aqui nessa casa ou em outros locais, elas falam que elas estão dispostas, mas às vezes a gente está tão acostumado com o nosso padrão de comportamento, de crença, de uma série de coisas, quando a gente vê que a gente vai ter que mexer em muita coisa, a gente vai cair fora, tá? E o que vocês têm que entender é assim, quando vocês desistem, vocês não estão desistindo, deixei de fazer um tratamento na Luz e Vida. Não, vocês estão desistindo de conseguir alguma coisa para vocês, tá? Porque o primeiro objetivo, né, eu acho que nosso como pessoa é a gente se ajudar, né? Eu me ajudando, eu estou ajudando você. E eu te ajudando, eu estou me ajudando. Né? Então, acho que essa tem que ser a desmistificação. E a gente não pode ver o trabalho mediúnico, como algumas pessoas que já passaram por aqui, e em outros locais também, nossa, todo lugar que eu vou falar a mesma coisa, sabe? É uma punição. Não. Quando você vem para a mediunidade depois de alguns anos, você vê que aquilo, com o passar dos anos, te traz prazer. Hoje eu falo para vocês, é cansativo? Não vou mentir não, mas é uma satisfação, porque quando você faz o que você gosta, por mais que seja cansativo, é um prazer. E são trabalhos que trazem resultado, e trazem resultados para o outro, mas trazem para você, né? E que eu falo, eu tenho visto a minha melhora nos últimos 25 anos, tá? E eu espero que nos próximos 25, porque me disseram que eu tenho 50, né, Thiago? Nos próximos 25, a melhora seja ainda maior. Aí sim, respondendo aquela sua pergunta, não vou dizer que a gente vai ascender, mas a gente vai embora daqui. Primeiro, eu acredito que a gente vai em paz, né? A gente vai em paz com a gente. Eu acho que esse é o... Porque eu sempre peço, sabe? Qual que é o seu objetivo? O meu objetivo hoje é quando eu for... Hoje é viver aqui agora, ser feliz, do meu jeito. Às vezes eu não consigo. Mas qual que é o objetivo? Quando eu tiver que ir embora, poxa, que eu olho e falo, olha... Fiz alguma coisa boa. Poxa, vale, essa encarnação valeu. Entendeu? Então, eu acho que esse tem que ser a ambição de todo mundo, sabe? E valer em vários sentidos, para você, para o outro, para as coisas que você pode ajudar a transformar, porque nós podemos auxiliar a transformar a vida do outro também, gente, sem sermos arrogantes. Nós conseguimos fazer isso, né? Mas temos que ter boa vontade. Mas a boa vontade começa conosco, tá? É por aí. Tá? Então, agradeço a participação de todos vocês.